Na Ficam também temos o componente criar ou atualizar registro do Supabase. Nele nós temos apenas dois campos em si, que é a tabela que você vai utilizar e o JSON. Esse JSON, a gente já explica aqui ele, que é coluna e valor. Então você vai colocar a coluna que você vai atualizar e o valor que você deseja atualizar, ou a coluna que você vai inserir um novo valor, né? Então não precisa necessariamente você alterar isso. Então, selecionar minha conexão, vou colocar o nome da minha tabela. Nesse caso, o nome da minha tabela é teste, tá? Vou colocar aqui um JSON, vou colocar entre aspas, vou colocar então nome, por exemplo. Vou colocar dois pontos e vou colocar o meu nome, por exemplo. Supondo. Aqui. Então, beleza. Só vou arrumar ele aqui. E vou clicar em retestar. O pessoal comenta muito que pode ocorrer esse erro aqui quando ele vai enviar essa informação. Ele dá 401 não autorizado. Quando acontecer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui na sua tabela do Supabase, vai vir aqui em add rls policy, vai clicar em cima e vai clicar em disable, vai desativar esse daqui, tá? Desativando, você pode voltar na sua tabela aqui e novamente refazer esse teste. Então, clicar em retestar. Quando você clicar em retestar, ele vai dar 201, vai dar que deu sucesso. Você vindo aqui na sua tabela, atualizando ela já vai estar aqui com a informação que eu coloquei. Então dá para você ir colocando diversas informações, tá? Então, nesse caso, eu coloquei um exemplo mais simples, coloquei apenas nome, mas tem como você colocar nome, ID, quando foi criado, enfim, dá para você personalizar da forma que você querer e da forma que você vai utilizar. Eu vou inserir mais alguns campos aqui e eu já mostro como utilizar também. Então vamos lá. Criei alguns campos a mais aqui, como CPF, cliente e última mensagem, para a gente fazer alguns testes, tá? Então vou colocar aqui o CPF. Lembrando que deve ser exatamente como está lá, tá? Se você colocou em maiúsculo aqui no Supabase, é preciso que você coloque no Supabase. Aqui eu coloquei algumas variações. Coloquei de forma simples, coloquei em totalmente maiúsculo e coloquei com barra aqui, né? Então, pra gente fazer essa verificação. Né? Então, vamos lá. Aqui, então, o campo do CPF é numérico. Então, vou colocar aqui sem aspas, vou colocar o CPF fictício aqui. Deixa eu conferir se está certo. Aí, beleza. Vou colocar, então, um cliente. Aqui, nesse caso, ele é do formato booleano, então ele é true ou false. Então, vou colocar true, né? E última mensagem, então, vou colocar aqui, última mensagem. Coloquei com a barra, deixa eu colocar aqui. E vou colocar, então, teste. Né? A última mensagem, então, do usuário foi teste. E vou clicar em retestar. Então, vamos verificar aqui. Vamos atualizar. Então, ele já trouxe essas informações aqui para mim, como nome, CPF, cliente e última mensagem. Lembrando que para você atualizar alguma informação específica, caso você não tenha um ID, você precisa colocar exatamente o mesmo texto, tá? Então, nesse caso aqui, Matheus Lourenço Siqueira, eu coloquei exatamente o mesmo nome, como é uma primária que minha, ele foi alterando os outros, tá? E é basicamente dessa forma que você consegue utilizar o Supabase. Essa é a forma mais simples de você utilizar ele. Tem muita coisa que dá para se fazer nele, tá? Por exemplo, dá para você personalizar os campos que tem aqui para ele em formatos específicos, para ele já automaticamente quando você inserir essa informação, ele ir num formato. Tem como também você quando você utiliza o nome, o CPF, cliente, última mensagem como exemplo, você fazer uma formatação para nenhum deles ficar vazio. Enfim, tem como você fazer diversas coisas com ele aqui. Lembrando que aqui não precisa ser um valor fixo, tá? Você consegue utilizar uma variável para isso. Por exemplo, vou utilizar um definir variáveis aqui. Em componentes, né? Vou colocar aqui então como nome. O valor da variável, então vou colocar suporte, vai?
precisa ser nada muito diferente. E aqui no lugar, então, desse valor que está aqui, eu vou trocar pelos definir variáveis que a gente tem aqui. Então, ele está como suporte ficção, vou colocar ela aqui no meio. Lembrando, tá, que você consegue utilizar basicamente qualquer aplicativo que gere uma variável, né? Então, basicamente qualquer aplicativo que a gente tem na Ficção, você consegue utilizar no Supabase, tá? Então, basta você utilizar a variável que ele te dá aqui. Eu vou clicar em retestar novamente. Ele já me deu sucesso. Vou voltar aqui no meu Supabase e vou clicar em atualizar. Então, ele já atualizou, já foi com o nome que eu coloquei no definir variáveis. Obviamente, ele não mudou o CPF, o cliente e a última mensagem, porque eu mantive as mesmas, tá? Mas assim que você trocar, ele vai alterando conforme você vai utilizando ele. Lembrando que o formato em específico tem que ser exatamente o mesmo nome que está lá, mesmo nome da coluna que está lá, e o valor que você vai inserir. Sempre verificando o tipo que está aqui. Nesse meu caso é texto, numérico, booleano e texto novamente. Se você tentar colocar um booleano num texto ou um numérico em um texto, vai acabar que não vai dar errado. O booleano até vai, mas vai ficar confuso, vai ficar estranho. Então, é basicamente dessa forma que você consegue utilizar ou criar ou atualizar registro do Supabase.